Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 9, do 9 ao 13, onde vai falar do chamado de Mateus. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, o Evangelho vai nos relatar um dos chamados mais lindos que Jesus fez, também na Sagrada Escritura, que é um homem chamado Mateus. Mateus, no livro de Marcos, ele também é chamado Levi. Ambos são as mesmas pessoas. Jesus olha para um coletor de impostos. Quem era um coletor de impostos naquela época? Uma pessoa mal vista pela população, uma pessoa mal vista por outras pessoas, por outros pagãos, uma pessoa mal vista também entre os judeus. Porém, que Jesus, ele veio para quebrar essas barreiras. Ele veio chamar os judeus à conversão. Porém, os judeus viram as costas para Jesus. Então Jesus, ele tem que montar para ele uma equipe aonde vai ser propagado o evangelho do reino dos céus. Então, uma dessas pessoas que Jesus chama é este homem chamado Mateus. Mateus, coletor de impostos. Jesus olha para este homem no fundo dos olhos deles e fala: Mateus, vem e segue-me. Ele não falou mais nada com Jesus. Ele não disse mais nada. Jesus não disse que ia curar ele. Jesus não disse que seria fácil. Jesus não disse que seria difícil. Jesus simplesmente o olhou nos olhos e o chamou. O chamado de Mateus é tão forte que, ao receber este convite, Mateus larga a sua mesa de coleteria, Mateus larga o que ele vivia, o luxo que ele tinha, o dinheiro que ele ganhava, a se colocar a caminho do Evangelho de Cristo, a ser um propagador do Evangelho de Cristo. Porém, Mateus, o chamado dele é tão forte, ele tem um chamado missionário tão forte, que ao encontrar Jesus, ele quer fazer um jantar de agradecimento por ter encontrado Cristo, por ter encontrado Deus na vida dele. Porque Mateus talvez passava por momentos difíceis, não tinha amigos, não tinha ninguém, né? Muitas pessoas não gostavam dele naquela época. Talvez Mateus passava por crises existenciais, não sabemos, mas algo ele viu em Jesus, no olhar de Jesus, o que impactou ele, o que fez o coração dele ferver de amor a ponto de largar tudo de uma vez só e se colocar a caminho de Cristo. Então ele faz um jantar em sua casa. Eu imagino que é uma mesa farta, porque ele queria dar o melhor para o seu mestre, ele queria dar o melhor para as pessoas. Só que Mateus, ele não se contenta de ir só Jesus e os discípulos, ele quer chamar também os outros pecadores, ele quer chamar também os outros publicanos, aqueles a quem ainda não viu Jesus, aqueles a quem o evangelho ainda não chegou ao ouvido deles. Esse é o serviço de Mateus agora. Esse é o ofício que Mateus sentiu no teu coração, de não contentar ficar só com Jesus na mesa. Não, ele também chama as outras pessoas, chama pecador, chama publicano, chama aqueles que ainda não teve um contato com o mestre, para que eles também possam conhecer quem agora é o Senhor e Deus da sua vida. Eu imagino que nessa mesa rolava de muitas conversas, eu imagino muitas curiosidades, muitas perguntas sendo dadas a Cristo. Eu imagino também Jesus Cristo pregando para eles ali o Evangelho, pregando o reino dos céus, pregando por que ele veio.
Então as pessoas elas vinham a Cristo por causa disso, porque Cristo ele tem uma essência de trazer para nós a boa nova da paz, a boa nova que confronta os nossos pecados, para que a ponto que nós possamos largar tudo e ir atrás deles. Porém que nesse período tem um grande problema com os judeus. Os judeus, só eles eram salvos. Na cabeça deles, só eles eram puros. Quem está sentado com Jesus agora são pescadores, são pecadores, são coledores de impostos. Ou seja, para eles, para os judeus, é a escórnia da terra. São pessoas que não prestavam para eles. Os judeus, eles olhavam para esse tipo de pessoa, não podia nem encostar, porque eles ficavam impuros. Então Jesus vem, ele chama não só essas pessoas, mas também como leprosos, prostitutas. São pessoas que os judeus não tinham contato. Para eles eram pessoas doentes. Para eles eram pessoas amaldiçoadas naquele tempo. Então os judeus tinham pavor dessas pessoas, tinham nojo dessas pessoas. Mas Jesus vem para quebrar essas barreiras, para confrontar eles, para mostrar para eles que a boa nova é para todos. Que a boa nova ela tem que ser propagada não só no templo, mas também para fora, como Jesus está fazendo neste momento. Porém que da porta para dentro da casa de Mateus, são essas pessoas que ninguém queria olhar. São essas pessoas que ninguém queria evangelizar, que nenhum judeu queria orar por elas, que nenhum judeu olhava eles como filho de Deus. Mas da porta para fora chega um povo. Este povo são fariseus, são doutores da lei, são judeus que chegam e falam com os discípulos. Porque o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus nem deixa os discípulos responderem. Jesus simplesmente ouve aquele barulho, ouve aquela conversa e se levanta e fala. Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de remédio. Jesus, hora nenhuma, condena os judeus. Eu imagino que Jesus, a porta nesse momento está aberta. Os judeus também poderiam entrar, poderiam ceiar, poderiam fazer parte daquele banquete, parte daquele jantar e ter também uma intimidade com Cristo, porque mesa para os judeus é sinal de intimidade. A mesa para os judeus é algo tão sagrado, é a ponto de ser intimidade entre as famílias. Quem se sentava na mesa com os judeus ou na casa de um judeu é só quem é íntimo que se senta à mesa. É só para discutir coisas de família, é só para discutir coisas sérias. E Jesus neste momento ele está à mesa com pecadores, com pescadores e também com coletores de impostos. Ou seja, Jesus chamou eles à intimidade por convite de Mateus. Jesus está tendo com eles uma intimidade, coisa que os judeus não queriam ter. Coisa que os judeus não queriam ter com Cristo e não tiveram com Cristo. Então a porta está aberta. Da porta para dentro, pessoas que para a terra, que para o mundo não valem nada, Jesus está dialogando. Da porta para fora tem pessoas que se acham santas, tem pessoas ali que se acham doutores da lei, que não querem se misturar porque vai ser contaminados. Então eles não conheciam nada do que é amor a Deus. Eles não conheciam nada de amor a Deus. Eles simplesmente queriam cumprir preceitos, aquilo que a religião deles pediam. Queriam cumprir mandamentos, aquilo que a religião deles permitiam. Mas Jesus no final repreende eles. E depois aprendei o que significa misericórdia que quero e não sacrifício. Os judeus faziam muito sacrifício, mas não tinha misericórdia com o próximo. Eles faziam muito jejum, mas não tinha misericórdia com o próximo. Antes de fazer um sacrifício, antes de fazer um jejum, temos que ter amor ao próximo, temos que ter misericórdia ao próximo, coisa que eles não tiveram. E trazendo para a nossa realidade, isso é tão atual no nosso meio, porque se uma pessoa que está dentro da igreja sai para pregar na rua, sai para pregar em mesa de boteco,
sai para pregar para traficante, para usuários de droga, sai para pregar para prostitutas. Essas pessoas que são da igreja passam e olham e falam que você está errado. Te olham com um olhar de desprezo. Te olham como os judeus olharam para Jesus. Como pode ele sentar e comer com os pecadores? Como pode ele sentar e comer com as prostitutas? Hoje não está diferente no nosso meio. Hoje não está diferente no nosso meio. São Paulo, em 1 Coríntios, ele se tornou um Cristo na terra, porque em 1 Coríntios ele fala: eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. Porque para Paulo o que contava era a salvação do povo, era a salvação de uma nação. Então eles se enturmavam no meio deste povo para levar Jesus Cristo para eles. E os judeus jamais aceitariam uma coisa dessa. Judeus jamais iriam se assentar como uma prostituta. Judeu jamais se aproximava de uma pessoa que é leprosa, porque para eles seriam contaminados. Eram pessoas que eram amaldiçoadas por Deus. Esse é um pensamento que o judeu tinha. Então Jesus ele vem quebrando esses paradigmas, mostrando que ele vem para todos, a salvação é para todos. Claro, tem uns que não vão aceitar a salvação, mas aqueles que estão de coração aberto, você deve ir, deve pregar, deve propagar o evangelho às prostitutas, a travestis, a homossexuais, a mulheres, a crianças, a quem aqueles querem ouvir a palavra de Deus. Porque foi isso que Mateus fez. Mateus aceita o chamado de Deus, faz uma janta e chama o resto dos pecadores, e chama o resto dos coletores de impostos. Porque Mateus não se continha em sentir Jesus só para ele. Mateus não se continha em ter a salvação só para ele. Ele teve que chamar mais. Ele teve um espírito missionário, aonde esse espírito missionário tem que renascer em nossos corações hoje. Porque infelizmente isso morreu dentro de nós. Isso está morrendo dentro de nós. Nós pegando essa leitura e invertendo, nós podemos colocar que da porta para dentro da igreja são pessoas que não olham quem está da porta para fora, que olham um drogado, que olham uma prostituta, que olham um travesti, mas olham com um olhar de desprezo, mas não tem coragem de chegar e anunciar o reino dos céus para aquela pessoa. Não tem coragem de chegar e anunciar e falar: Jesus te ama, Ele pode te libertar, Ele pode te salvar dessa vida que você vive hoje. Creia. Infelizmente nós não temos hoje esse espírito missionário, mas hoje o evangelho ele vem renovar isso em nossas vidas, que nós possamos não somente ficar da porta para dentro, mas também possamos sair para fora ao evangelismo, possamos montar um exército de proclamadores da palavra, aonde não precisamos de microfone, mas sim um coração aberto, um coração como o coração dos discípulos de Emaús, que queimava a ouvir a palavra de Deus. Então eles se colocavam em caminho. Então nós temos que ter esse espírito missionário hoje. Tem muita alma precisando ser salva, tem muitas pessoas precisando ser libertas. Mas se eu não for, se você não for, quem vai? Paulo mesmo diz isso. Como irão crer se não tem quem pregue? É preciso ir além. É preciso fazer como Mateus fez, convidar pessoas para sentar-se à mesa com Jesus, convidar pessoas a ir à igreja, convidar pessoas a participar de um grupo de oração, da Santa Missa. É preciso ir além. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês e que nós possamos ter hoje esse ardor missionário de proclamar a palavra do Senhor.